Na aula de hoje vamos estudar sobre Émile Durkheim e a obra da divisão do trabalho social. Émile Durkheim quis criar uma ciência que explicasse a vida do homem em sociedade de maneira científica, ou seja, ele concorda com Auguste Comte. Se você não sabe quem é Comte, clique na playlist de Sociologia e assista a aula sobre a corrente positivista, ok? O objeto de estudo de Émile Durkheim é o fato social. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é o que é um fato social. Para Durkheim, um fato social é todo fato que apresenta, primeiro, coerção social, ou seja, alguma coisa que a sociedade impõe obrigatoriamente. Segunda coisa, é uma coisa que tem que ser exterior ao indivíduo. E terceira coisa, ela tem que ser geral, ou seja, tem que apresentar uma regularidade de ocorrência. Um exemplo muito simples disso é o fato de nós comermos com talheres, tá? Tem uma certa coerção social sobre isso, né? É imposto isso pra gente. Isso é exterior a nós e apresenta uma regularidade de ocorrência, ok? O fato social, ele pode ser normal e ele pode ser patológico. Um fato social normal é quando ele está de acordo com as normas, os valores de uma sociedade, certo? E um fato social patológico é quando ele está em desacordo com as normas, os valores vigentes de uma sociedade, tá? Existe outra palavra, mais ou menos um sinônimo para esses valores, normas vigentes de uma sociedade, que é muito importante que Émile Durkheim usa, que é o termo consciência coletiva. Também pode ser usado outra palavra para consciência coletiva, edifício social. Mas você deve estar se perguntando, o que determina essa consciência coletiva? O que determina os valores e as normas de uma sociedade? São as instituições, tá? As instituições são muito importantes para Émile Durkheim. Ele valoriza muito as instituições e é muito cobrado isso em várias provas do Brasil, ok? Outra coisa, Durkheim fala que devemos encarar o fato social como uma coisa, ou seja, um objeto que lhe sendo exteriores deveriam ser analisados, estudados e avaliados independentemente do que o indivíduo que está estudando pense a seu respeito, ok? Agora, entendemos esses conceitos básicos de Émile Durkheim, vamos partir para a obra da divisão do trabalho social, certo? Essa obra, basicamente, ele apresenta a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. O que nós temos que entender? Os aspectos de cada um, sabendo os aspectos de cada um, vamos saber diferenciá-los. E vamos entender também como se deu a passagem de cada um para o outro. Por quê? É nessa passagem que Émile Durkheim vai romper com a corrente positivista de Comte. Por isso, é muito bom você saber o positivismo antes de continuar assistindo esse vídeo, ok? Começando então com a solidariedade mecânica, que representariam as sociedades mais antigas, sociedades tribais, arcaicas. Quais são as características delas? E preste muito bem atenção. A semelhança entre os indivíduos, tradição, valores em comuns, né? Indivíduos muito iguais, uma consciência coletiva muito forte, tá? Guarde isso, consciência coletiva forte. E um direito repressivo. Por que um direito repressivo? Porque se uma pessoa fazer alguma coisa ali que a comunidade não goste, devido a essa consciência coletiva forte, ele vai ser repreendido, ok? É como se a coletividade, o coletivo fosse maior do que o indivíduo, tá? Do que a individualidade. Agora, passando para a solidariedade orgânica, seriam as sociedades atuais, sociedades industriais, sociedades modernas, etc. Onde você tem um sentimento mais de interdependência, né, comparado com a solidariedade mecânica, que era de semelhança, ok? Consciência coletiva fraca, que na solidariedade mecânica era forte, ok? E o direito
em vez de ser repressivo, é um direito restitutivo, ou seja, a pessoa vai lutar por seu direito. Por quê? Porque aquele coletivo ele não é mais forte, ele é fraco, por causa da diferenciação. Você não tem mais a semelhança, você não tem mais a união dos indivíduos. Perceba que há uma extrema diferenciação nessa solidariedade orgânica. E Émile Durkheim fala que é necessário manter a coesão intelectual e social necessária para manter a harmonia nessa solidariedade orgânica devido à extrema diferenciação de funções que chegou a esse nível na solidariedade orgânica, certo? E como se dá a passagem de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica? Isso se dá pelo aumento do volume populacional. Por quê? O aumento do volume populacional gera uma maior luta pela vida. Uma maior luta pela vida gera uma maior divisão do trabalho. Uma maior divisão do trabalho gera uma maior diferenciação. Gerando uma maior diferenciação, a gente chega numa solidariedade orgânica. Quando chega na solidariedade orgânica, Émile Durkheim rompe com Comte. Por quê? Porque não existe mais uma lei biológica para explicar a vida do homem em sociedade. Porque todos são diferentes. Ele não perceba que no início, Émile Durkheim queria criar uma ciência que explicasse a vida do homem em sociedade de maneira científica. Mas como você vai explicar a vida do homem em uma sociedade de maneira científica se todos são diferentes? Você não tem como criar uma lei para isso. Não sei se vocês entenderam, mas é isso que eu quis passar para vocês. Esses são os principais pontos que você tem que entender dessa obra de Durkheim. A extrema diferenciação que ocorre durante a passagem de modernização da sociedade. Ok? Essas não são todas as obras de Émile Durkheim. Nós vamos trabalhar mais obras. Isso para o vídeo não ficar tão longo. Espero vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima.